Cansado de buscar felicidade em coisas passageiras que nunca satisfazem? Descubra a eudaimonia, o segredo estoico para o florescimento humano e a serenidade real. Se esse vídeo tocar seu coração, se inscreva no canal e dê um like, pois assim você ajuda para que ele possa chegar a mais pessoas. O que é a felicidade? Esta pergunta ancestral ecoa através dos séculos. Em nossa cultura contemporânea, focada na gratificação instantânea, comparação social e busca por prazeres externos, a resposta parece ligada a conquistas materiais, reconhecimento ou ausência de dor. No entanto, para os filósofos estoicos da Grécia e Roma antigas, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, a verdadeira felicidade, um estado profundo e estável, era radicalmente diferente. Eles a chamavam de eudaimonia, evdemonia. Este termo grego, traduzido como florescimento humano ou vida boa, transcende a noção superficial de se sentir bem. Para os estoicos, a eudaimonia não era um destino alcançado por circunstâncias externas favoráveis, como riqueza ou fama, mas o resultado direto de viver uma vida de virtude, arete, e razão, logos, em harmonia com a natureza e o cosmos. Era a expressão máxima do potencial humano. Viver de acordo com nossa função primordial como seres racionais e sociais. A eudaimonia estoica manifesta-se como serenidade interior, ataraxia, liberdade de perturbações emocionais, apateia, ausência de paixões irracionais como medo, raiva, desejo descontrolado, clareza de julgamento e excelência moral, arete. É o estado alcançado quando a alma humana funciona em seu mais alto potencial, guiada pela razão e vivendo de acordo com a natureza, tanto a natureza humana racional e social, quanto a natureza ordenada do universo. Logos é uma sinfonia interna, onde a razão rege as emoções e ações, resultando em uma vida coesa e com propósito. A virtude como único bem, o pilar inabalável. O pilar central da eudaimonia estoica é a doutrina radical de que a virtude é o único bem verdadeiro e suficiente para a felicidade. Tudo o mais, saúde, riqueza, reputação, prazer, dor, vida, morte, são classificados como indiferentes, adiafora. Esta é talvez a ideia estoica mais desafiadora para a mentalidade moderna, que nos ensina a buscar felicidade em fatores externos. Isso não significa que os estoicos eram insensíveis ou pregavam o ascetismo extremo. Reconheciam que alguns indiferentes são preferidos, proegmena, como saúde, recursos adequados, boa reputação, amigos, e outros são não preferidos, apoproegmena, como doença, pobreza, má reputação. Seria racional preferir a saúde, a doença, ou ter amigos a não tê-los. A diferença crucial está em não depositar nosso bem-estar fundamental nessas coisas. A posse ou ausência desses indiferentes não determina a qualidade moral de uma pessoa, nem sua capacidade de alcançar a eudaimonia. O valor reside em como usamos e respondemos a eles, como os selecionamos ou rejeitamos de forma virtuosa, usando a razão. Como Epicteto disse, não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que aconteçam como ocorrem, e você terá um fluxo tranquilo de vida. A felicidade depende exclusivamente do que está em nosso poder, tá efremin, nossos julgamentos, escolhas, prohaireses, desejos, aversões, ações. A virtude reside no uso correto dessas faculdades internas. Agir com sabedoria, froneses, discernir o bem do mal e do indiferente, tomar decisões prudentes, justiça, dikaiosine, tratar os outros com equidade, benevolência e respeito, aos deveres sociais, coragem, Andreia, enfrentar dificuldades, dor ou perigo com integridade e firmeza moral, e temperança, sofrosine, moderar desejos e emoções, manter autocontrole e disciplina,
é o único caminho seguro para a eudaimonia. Essas 4 virtudes cardeais são interdependentes, como os lados de um quadrado. Não se pode ter uma genuinamente sem ter todas. Uma pessoa pode ser virtuosa e eudaimônica mesmo na pobreza extrema, sofrendo de doença crônica ou enfrentando a morte iminente, desde que mantenha a integridade de sua razão e caráter, fazendo julgamentos corretos e agindo virtuosamente. Sêneca, ele mesmo, um homem rico e conselheiro do imperador Nero, elogiava figuras como Catão, o jovem, que manteve sua virtude republicana intacta diante da tirania de César, escolhendo a morte em vez de comprometer seus princípios. A eudaimonia reside na qualidade da alma, na fortaleza do caráter, não nas circunstâncias externas favoráveis. É uma conquista interna, não um presente da sorte. Essa visão contrasta fortemente com a busca moderna pela felicidade através da acumulação incessante de bens externos, status ou experiências prazerosas e a tentativa desesperada de evitar todo o desconforto. Para os estoicos, perseguir indiferentes como se fossem bens essenciais, só serei feliz quando tiver X, ou fugir deles como se fossem males absolutos, não suportaria perder igras, é a receita certa para a frustração, a ansiedade e a infelicidade crônica. Por quê? Porque essas coisas estão em grande parte fora do nosso controle direto e sujeitas aos caprichos da fortuna, tique, ou do destino, Raimarmené. Basear nossa paz de espírito em coisas instáveis e impermanentes é construir nossa casa sobre a areia movediça. Vivendo em acordo com a natureza, harmonia interna e cósmica. Outro componente essencial e interligado da eudaimonia é viver em acordo com a natureza. Homologoumenos te physeisen. Isso tem duplo significado profundo. Primeiro, viver de acordo com a natureza humana específica, vista como fundamentalmente racional e social. Nossa capacidade de raciocinar, logos, é nossa característica distintiva, nossa centelha divina, que nos conecta ao logos divino que permeia o universo. Viver virtuosamente, usando a razão para guiar nossas ações e julgamentos, é viver de acordo com nossa mais alta natureza. Além disso, nossa natureza é inerentemente social. Somos nascidos para a cooperação. Marco Aurélio. O conceito de oikeiosis descreve essa afinidade natural que se expande do eu para a família, amigos, comunidade, humanidade e o cosmos. Justiça, benevolência e cooperação são expressões dessa natureza, não apenas deveres externos. Agir. Egoisticamente é agir contra nossa própria constituição. Segundo, viver em acordo com a natureza significa viver em harmonia com o universo como um todo. Os estoicos acreditavam em um cosmos ordenado, racional e providencial, governado pelo Logos Deus. Tudo, desde o movimento dos planetas até os eventos de nossa vida, faz parte de um plano maior e interconectado, visando o bem do todo. Aceitar o curso dos eventos, mesmo os adversos, doenças, perdas, com equanimidade, compreensão e até amor, amor fati, amar o próprio destino, é viver em harmonia com essa ordem cósmica. Resistir, reclamar ou lamentar é lutar inutilmente contra a própria natureza do universo, gerando sofrimento adicional. É como uma peça de teatro onde nos recusamos a desempenhar o papel que nos foi atribuído pelo diretor, o Logos. A eudaimonia floresce quando alinhamos nossa razão individual, nosso hegemonicon, o centro de comando interior, com a razão universal, o Logos, compreendendo nosso lugar modesto, mas significativo no cosmos, aceitando com serenidade o que não podemos mudar, o passado, as leis naturais, as ações alheias,
e focando toda a nossa energia em agir virtuosamente dentro da nossa esfera de controle, nossos julgamentos, intenções e ações. É encontrar nosso fluxo dentro do fluxo maior do universo. O papel das emoções, pati versus eupateiai. Os estoicos não suprimiam todas as emoções, mas ofereciam uma análise sofisticada, distinguindo entre pati, paixões perturbadoras, doentias excessivas, e eupateiai, boas emoções, sentimentos racionais. As pate, como medo irracional, phobos, raiva descontrolada, orge, desejo insaciável, epitúmia, inveja, pitonus, luto desproporcional, lupe. São consideradas irracionais e prejudiciais porque se baseiam em julgamentos falsos ou excessivos sobre o que é bom ou mal, julgar a desaprovação alheia como um mal terrível, ou a riqueza como um bem supremo necessário para a felicidade. Essas paixões perturbam a serenidade da alma, ataraxia, obscurecem a razão, nos levam a agir impulsivamente e impedem a eudaimonia. As eupateiai, por outro lado, são respostas emocionais racionais, saudáveis, apropriadas e moderadas que surgem de julgamentos corretos e de um caráter virtuoso. O sábio estoico ideal não seria apático, mas experimentaria essas eupateiai. As principais são alegria racional, chara, uma profunda satisfação e contentamento baseados na contemplação da própria virtude, das ações corretas e da ordem harmoniosa do universo, distinta do prazer passageiro, hedonê, derivado de indiferentes. Cautela racional, eulabeia, uma aversão apropriada, consciente e bem fundamentada ao vício e à ação moralmente errada, distinta do medo irracional, phobos, de indiferentes como dor ou perda. E desejo racional, bulese, uma vontade firme, racional e bem fundamentada de agir virtuosamente, de buscar o bem verdadeiro, a virtude e de beneficiar os outros de acordo com a justiça, distinta do desejo impulsivo e irracional, epitúmia, por indiferentes preferidos. A pessoa eudaimônica, portanto, não é fria, mas experimenta uma vida emocional estável, positiva, profunda e racional, livre das turbulências e angústias causadas pelas paixões irracionais que afligem aqueles que baseiam sua felicidade em julgamentos falsos. Eudaimonia como processo contínuo. Procopê. Embora o sábio estoico, Sófos, a figura ideal que alcançou a virtude perfeita e a eudaimonia completa, seja um ideal raro, talvez inatingível, os estoicos enfatizavam enormemente a importância do progresso, na Procopê, em direção a esse ideal. A eudaimonia não é um estado binário, tudo ou nada, mas um caminho, uma jornada, um processo contínuo e ao longo da vida de cultivo da razão, da virtude, da autoconsciência e da resiliência. Ser um procopton, alguém que está ativamente engajado na jornada, progredindo na filosofia e na prática estoica, aprendendo com os erros, tropeçando, mas se levantando, e se esforçando sinceramente para viver de forma mais virtuosa a cada dia, já é em si uma fonte significativa de satisfação, propósito e bem-estar. O valor está na trajetória ascendente, no esforço consciente e na intenção correta, não apenas na chegada a um destino perfeito. O foco estoico está no esforço diligente, na intenção correta, na prática diária e consistente dos princípios. Examinar as impressões, fantasiai, antes de assentir a elas, distinguir claramente o controlável do incontrolável em cada situação, agir com virtude, sabedoria, justiça, coragem, temperança, em todas as interações e decisões, refletir sobre as próprias ações e pensamentos através do diário filosófico ou do exame de consciência noturno, como recomendado por Sêneca e Epicteto, praticar a aceitação do destino, amor fati, com gratidão e resiliência, lembrar-se da
Impermanência de todas as coisas, memento mori, para valorizar o presente. A própria jornada de autoaperfeiçoamento moral e racional, o esforço constante para alinhar a vida com a razão e a virtude, é o caminho para o florescimento humano, independentemente de quão perto ou longe se chegue do ideal talvez inatingível do sábio perfeito. Relevância contemporânea. Num mundo que frequentemente nos bombardeia com mensagens que equiparam felicidade a prazeres fugazes, posses materiais, status social, aparências ou a ausência total de dificuldades, a concepção estoica de eudaimonia oferece um contraponto poderoso, libertador e profundamente relevante. Ela nos desafia a redefinir o que significa viver uma vida boa, significativa e verdadeiramente feliz, deslocando o foco do externo e superficial para o interno e essencial. Lembra-nos que a verdadeira felicidade duradoura, a serenidade autêntica e o sentido profundo de propósito não podem ser encontrados fundamentalmente fora de nós mesmos. No próximo gadget tecnológico, na próxima promoção no trabalho, na aprovação constante dos outros nas redes sociais ou em circunstâncias externas perfeitamente favoráveis e livres de problemas, uma quimera inatingível. Em vez disso, essa felicidade robusta deve ser cultivada internamente, através do desenvolvimento paciente e persistente do nosso caráter, do fortalecimento da nossa capacidade de raciocínio crítico e moral, e da prática consistente da virtude em meio aos desafios, às perdas e às incertezas inevitáveis da condição humana. Ao focar na virtude como o único bem verdadeiro e suficiente, ao praticar a aceitação racional e ativa do incontrolável, amor fati, ao examinar criticamente nossos julgamentos, crenças e desejos automáticos, e ao nos esforçarmos para viver em harmonia com nossa natureza racional e social e com o cosmos mais amplo, podemos construir uma resiliência interior, uma integridade moral e uma serenidade que não dependem das marés flutuantes e imprevisíveis das circunstâncias externas. A eudaimonia estoica convida a embarcar na jornada mais significativa e recompensadora de todas, a busca por uma forma de felicidade mais profunda, mais estável, mais significativa e mais autêntica, um verdadeiro florescimento como seres humanos, enraizado na sabedoria, na integridade, na conexão compassiva com os outros e na paz interior que advém de viver uma vida examinada, virtuosa e em acordo com a natureza. Inscreva-se para receber novos vídeos que podem mudar sua vida.